Honra, glória, poder e louvor a Jesus, pois é nosso Senhor. Felizes os que observam a palavra do Senhor de reto coração e que produzem muito fruto até o fim perseverantes. Meu querido irmão, minha dileta irmã no Senhor Jesus, a paz de Cristo e o amor de Maria esteja em nossos corações. Estamos na quarta-feira da quinta semana do tempo quaresmal 2025. Estamos já na Semana das Dores, semana que precede a Semana Maior. O evangelho de hoje está em João, capítulo 8, versículos 31 a 42. O maior pecado é não acreditar na palavra. Ouçamos. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer, vós vos tornareis livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete o pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Pensei que sois descendentes de Abraão. No entanto, procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso pai. Eles responderam então: o nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora vós procurais matar-me, a mim, que vos falei a verdade, que ouvi de Deus. Isto Abraão não o fez. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe então: nós não nascemos do adultério, temos um só pai, Deus. Respondeu-lhe Jesus: se Deus fosse vosso pai, vós certamente me amaríeis, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi ele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. La 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 la. Meus irmãos e irmãs, continua Jesus na festa das tendas em Jerusalém desde domingo, quando trouxeram ali aquela mulher para ser apedrejada. Festa das tendas, recorda que o povo foi no deserto peregrino e dormiu, viveu nas tendas, carregou a sua tenda. Pois bem, Jesus diz aos judeus que nele tinham acreditado: se permanecerdes na minha palavra,
sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Meus irmãos e irmãs, permanecer na verdade é acolher a palavra de Deus e pô-la em prática. Quem acolhe a palavra de Deus a internaliza de tal forma que ela passa a ser a energia, a força, a inspiração para a vida, para as obras. Este é o permanecer em Deus. É uma bênção, uma graça que se interioriza, que nos faz semelhante ao próprio Deus, nos faz irmãos e irmãs de Jesus. E os judeus replicam, batem de frente com Jesus. Não aceitam que eles são escravos. O escravo, isso explica Jesus, não permanece para sempre numa família, o filho permanece. O filho, a palavra do filho nos liberta. A palavra do filho nos faz também filhos e filhas adotivos. Nos transforma e nos faz parecidos, como diz o nosso povo, filho de peixe, peixinho é. Nos faz parecidos, verdadeiramente semelhantes a Jesus. E Jesus diz para eles: se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Meus irmãos e irmãs, à medida que nós acolhemos em nossas vidas o amor de Jesus, à medida que nós encarnarmos este amor, torná-lo nossa inspiração, nossa energia, nossa motivação de vida, então, de verdade, seremos semelhantes a Jesus. Seremos livres, porque o Filho nos libertou. Mas muitos não acreditaram em Jesus, porque isso requeria uma mudança. E eles dizem que são filhos de Abraão e não do adultério, que tem um só Deus. Não reconheceram a palavra viva, a palavra encarnada, a palavra que falou e testemunhou o Pai, testemunhou a filiação, testemunhou o irmão, a fraternidade entre as pessoas. Nos ensinou a rezar o Pai nosso que estás nos céus. Somos todos filhos e filhas. Isto eles não podiam aceitar, porque tornava todos os seres humanos verdadeiramente iguais em Deus. Isto não podiam aceitar. Que nós possamos, meus irmãos e irmãs, aceitar os ensinamentos de Jesus e vivermos a fraternidade, buscarmos permanecer em Jesus, e esse permanecer requer um recomeçar a cada dia, vivendo a palavra, pedindo perdão, recomeçando. É assim que nós vamos sendo de fato livres, vamos nos libertando a cada dia do pecado. A maior escravidão, de fato, é o pecado. O pecado que não nos deixa aceitar Jesus, de tal forma que subamos também com ele a Jerusalém, para com ele ser crucificado, para que com ele também ressuscitemos, para que com ele participemos da glória eterna para nós reservadas pelo próprio Cristo, pelo seu sangue derramado na cruz. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.